vida à árvore, aos inspirados caminhos da fartura, do amor da criação, ao mundo em que estamos, a beleza das flores, dos animais, de todos os seres. Louvada terça-feira, feliz e iluminado dia. É o que o meu amigo me manda todos os dias, o poema e estas figuras. Então, bom dia, amigos, bem-vindos ao programa Débora Histórica do dia 9 de março de 2023, para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento e na arte, a música, um poema e uma agenda de eventos e cultural, todas as quintas-feiras a partir das 6 horas da manhã, e às terças nós temos as entrevistas sobre diversos assuntos também ligados ao programa Débora Histórica e a projetos. E no dia 14 será publicada a entrevista com Amilcar Matias, que entrevistei dia 4, e ele vai falar sobre a trajetória da vida dele um pouco, né, porque nossa trajetória é imensa, e também sobre a maçonaria. Eu espero vocês. E também estarei ao vivo no dia 12, às 13 horas, entrevistando Clóvis Ribeiro em seu programa Olhar Cidadão, que também sairá no programa Débora Histórica para o dia 28, tá? Deixa eu anotar aqui porque isso eu não anotei. Nesta semana ainda, eu vou fazer uma entrevista com o Jota. Ele participa do programa, um dos fundadores do Laio Santos TV. E aí vocês vão verificar a trajetória de vida deles. Bom, gente, eu adoro fazer entrevistas, eu acho muito legal. Não que eu goste de saber da vida dos outros, mas eu acho que é uma experiência maravilhosa para nós vivenciarmos e aprendermos com o exemplo das outras pessoas, né? Tá bom? Bom, o motivo deste programa é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações, e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se no canal para receber o programa, compartilhe e dê um joinha para prestigiar o meu trabalho. E a novidade também é que as entrevistas, todas que foram feitas e as que serão feitas agora, elas serão publicadas no site do Museu da Pessoa. Ainda não está pronto, na verdade eu fiz, mas ainda não está pronto porque deu algum problema lá no site, né? No meu canalzinho lá do site. Mas eu vou colocar na descrição do programa assim que estiver pronto, tá ok? Então eu espero que vocês também acessem lá, descubram outras também entrevistas que tiverem lá, tá? O programa Débora Histórica também participa de outros programas, como o Talk Clóvis Ribeiro, apresentado todas as quintas-feiras das 12 às 13, e o Olhar Cidadão, todas as terças-feiras das 12 às 13 horas da Rádio Cidadã FM, quando você poderá participar tanto no YouTube como no Facebook. Os links estão na descrição do programa. E também participo, às vezes, do programa Laio Santos TV. Esse ano eu programei para falar sobre a cidade de Santos e do Santos Futebol Clube, através do pedido do meu amigo Werneck Ferro e do Adriano Laio. Tá? Então a Laio Santos TV tem a melhor resenha dos jogos do Santos Futebol Clube, e neste canal a estrela é você, o torcedor. Inscreva-se e participe, o link está também na descrição do programa. E é legal porque ele deixa a participação lá ao vivo, né? As pessoas vão colocando lá as perguntas, aquilo que elas acham, participam do programa em tempo real. A gente volta já já após a apresentação do Estúdio Companhia Casa da Sogra.
hoje e daqui para frente, né, nesses meses de janeiro, fevereiro até o dia 2 de março, eu estive me dedicando à história de Santos Futebol Clube e do Santos Cidade, que aliás acho bem interessante, muito boa mesmo. Vocês vão vendo mais para frente que é uma cidade muito importante para o nosso país. Porém, eu gosto de mesclar as histórias, então eu diminuirei o texto do Santos, né, tanto da cidade como do futebol clube, e eu mesclarei com outros assuntos que, ao meu ver, são muito interessantes, como curiosidades em geral. Enquanto isso, eu busco ainda a história do início da região para completar o meu trabalho. Então, eu estou fazendo o trabalho da história da nossa região aqui, do distrito do Butantã, que é o Butantã, Vila Sônia, Morumbi, tá? Que são essas as histórias que eu quero contar de verdade. E aí eu tenho duas matérias que eu acho interessante também para vocês apreciarem. A primeira é para quem gosta de história, segue o link da live Egito Antigo, História, Cultura e Religião, apresentada por Amilcar Eide Matias em 26 de fevereiro de 2023. Está aí na descrição do programa essa live. Ela é um pouco longa, mas vocês podem ouvir um pedaço, depois ouvir outra. Vale muito a pena porque eles sabem muito sobre isso, tá ok? Eles trabalharam como voluntários no Museu da Califórnia, que é no Museu do Egito, da Morte. Então eles sabem bastante, tá ok? Bom, e aí a outra história dos banheiros pelo mundo, né? Hoje ir ao banheiro é algo tão corriqueiro que não paramos para pensar de onde surgiu esse lugar. Eu, sinceramente, paro para pensar de onde surgiu, como surgiu o papel higiênico, né? Quem inventou a cadeira, tá? Quem inventou o vaso sanitário? Então, os sanitários, como conhecemos do ponto de vista histórico, só começaram a existir bem recentemente e dependeram de muitas inovações para estarem à nossa disposição atualmente. Eu, inclusive, particularmente, eu amo banheiro. Eu gostaria de ter um banheiro assim bem grande, onde eu pusesse umas 2 cadeiras de vime, revista com tapete e tudo. Eu acho muito lindo o banheiro. Então vamos lá. Harappa. Eu não sei falar, tá? Mas Harappa. Banheiros no interior de casas começaram a surgir ainda no 3º milênio antes de Cristo. Escavações arqueológicas mostraram vestígios dessas construções em cidades localizadas no oeste da atual Índia. A civilização Harappiana, ou Vale do Indo, que floresceu no oeste desse país por volta de 2500 a.C., já construía latrinas como água corrente, que eram ligadas a canais construídos com tijolos e faziam parte de um sistema sanitário que incluíam até bueiros. Olha só, hein? No Egito Antigo, foi no Egito por volta de 2000 a.C. que apareceram as primeiras latrinas que foram usadas da forma como conhecemos hoje, com assentos. Cerca de 1000 anos depois, surgiu o primeiro relato de um mecanismo de descarga hidráulica inovador que teria sido inventado pelos habitantes da ilha de Bahrein, no Golfo Pérsico. Isso, inclusive, como o Amilcar e a Heide conhecem muito da história antiga do Egito, vocês podem até perguntar para eles, tá? Então vamos lá. Na Roma Antiga, a higiene dos romanos antigos pode até não parecer muito boa hoje, mas na época estava bem à frente da maioria dos povos. Eles já tinham grandes complexos de água corrente, os aquedutos e até esgotos. O típico banheiro romano era comunitário, todos sentavam lado a lado e embaixo deles passava um canal de água corrente usado para carregar os dejetos até os rios distantes. Isso até as pessoas sabem, né? Que passa até em filmes. Eram frequentados tanto por homens como por mulheres. Além disso, eles gostavam de interagir durante sua evacuação, promoviam debates, encontros cívicos e até banquetes em seus banheiros. Olha que legal, você está lá fazendo cocô,
e tá lá batendo um papo com a pessoa, né? E aí, como foi sua vida, né? Você se encontrou com aquela pessoa, né? Como está a escola, como estão seus filhos? Não, legal, bate-papo, né? Tomar uma cerveja, tá? Na Europa, ó, toda a Europa, todos os avanços dos antigos romanos foram pro ralo na Europa medieval. Eles simplesmente se esqueceram de todos os sistemas desenvolvidos séculos antes e não tinham nenhuma infraestrutura. Era comum que o esgoto corresse a céu aberto em valas no meio das ruas. E o pior, dentro das casas não existiam banheiros, os penicos eram utilizados por todos e esvaziados pela janela. Banheiros dentro de casa só começariam a se popularizar na Europa em 1668, quando a França instituiu uma nova legislação em Paris. O decreto determinava que todas as novas casas construídas na cidade deveriam ter esse importante cômodo. E está aí na descrição do programa também o link que fala sobre a história dos banheiros pelo mundo, tá ok? Então lá tem figurinhas, tá muito legal lá. E ainda no interior existe a casinha, né? Que é o banheiro fora da casa. Vamos lá para a casinha. Então vamos mudar agora de história. Vamos para a história da cidade de Santos, histórias contadas a partir do dia 5 de janeiro. Esse relato está na íntegra e foi retirado da página oficial da cidade de Santos. Porque estou colocando na íntegra, tem pessoas que não gostam e não têm paciência para ler, então fica muito mais fácil ouvir. Às vezes até não tem tempo. Então, você ouve no carro, em outro lugar onde você também possa estar fazendo alguma coisa, como cozinhando, costurando, tomando banho, relaxando, etc, etc. Então vamos lá. No fim do século XVIII, a Vila Santos, tomava o desenvolvimento e sua população começa a crescer. A construção da calçada do Lorena, estrada de ligação de Santos a São Paulo na época, o desenvolvimento na infraestrutura, que é iluminação pública, melhoramento no porto, e a posterior abertura dos portos brasileiros com a vinda da família real portuguesa reativaram o dinamismo econômico da vila. Aí nós falamos da semana passada sobre a queda econômica por causa da invasão, né? Cabe destacar que vários episódios relacionados à independência do Brasil ocorreram em Santos, tais como a rebelião militar dos quartéis de Santos liderada por Chaguinhas contra a tentativa das Cortes Constitucionais de Lisboa de fazer retroceder o Brasil à condição de colônia, e a passagem de Dom Pedro I por Santos justo antes do célebre grito da independência. Aliás, note-se que o imperador nunca escondeu sua simpatia pela região, chegando a conferir a sua amante o título de Marquesa de Santos. Então, esse Chaguinhas, ele foi também, tem até uma matéria que diz que existiu, né, ele é um mártir de Santos, e que existiu um Tiradentes lá, porque ele também foi enforcado em público, por causa que ele foi líder lá da rebelião, ok? Então, a fonte é a Estância Balneária de Santos, e a gente volta já já com o vídeo, com as informações das aulas da professora Paula Palermo. Ela dá aulas de inglês e aulas de português para estrangeiro, online ou presencial, vai depender da região em que a pessoa foi pedir. Ela dá aula de todos os níveis e todas as cidades e tem um foco em conversação. A professora Paula Palermo, o contato dela é 11 94015 9908, conforme está aí na figurinha. Eu indico a Paula, é uma mulher muito inteligente, uma das melhores alunas da classe. Eu falo porque nós estudamos juntas e nós nos formamos juntas, né? Não só inteligente, mas tem uma cultura muito além de pessoas comuns.
já morou no exterior, já viajou para diversos países no mundo todo e tem um excelente conhecimento da língua inglesa. Vale muito a pena fazer aula com ela. Então vamos lá. Sobre o Santos Futebol Clube, após 20 anos do primeiro título paulista, o Santos voltou a ser campeão estadual apenas em 1955. O jogo do título foi contra o Taubaté, vitória santista por 2-1, sob o comando do vitorioso técnico Luiz Afonso Pérez. A competição ainda terminou com o atacante santista Emanuel Del Vecchio como artilheiro, 23 gols. Então hoje o Santos não está assim mais, né? Infelizmente está bem fraco. No ano seguinte chegaria ao clube trazido pelas mãos de Valdemar de Brito o menino de 15 anos, chamado Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que posteriormente se tornaria o maior ídolo da história do clube, da história do Brasil e da história do mundo, o Rei. O primeiro título oficial de Pelé no Santos aconteceu em 1958, quando o clube conquistou o seu 4º campeonato paulista. Ali começava a história da camisa 10 pelo clube praiano. Ao lado de Pepe, Coutinho e Dorval, Pelé formou um ataque poderoso no Santos, com ataque para as 2 conquistas da Copa Intercontinental e da Copa Libertadores da América, vencida nos anos de 1962 e 1963, e também das 5 Taças Brasil conquistadas consecutivamente de 1961 a 1965. Olha, de 61 a 65, então foram todos esses anos. A década de 1960 é considerada a mais vitoriosa do Santos ao todo foram 23 títulos oficiais conquistados nessa época. Ainda nessa década, no ano de 1969, o Santos ficou famoso por ter sido o time que parou a guerra, fato que ocorreu graças a uma excursão do clube no continente africano, em que o time paralisou os conflitos entre a República do Congo e a República Democrática do Congo, e também a guerra de Biafra na Nigéria, para que as pessoas pudessem ver o Santos jogar. Uau, que honra, né, gente? Que honra que tinha o Santos. Hoje, infelizmente, o Santos está bem fraquinho, como eu falei anteriormente. E no próximo programa nós vamos ter mais história do Santos, cidade Santos Futebol Clube. A gente volta já já com a apresentação do Ateliê Marlene Olim. Musical, eu vou falar de La Malagueña com Plácido Domingo. Gente, eu ouço isso quase todos os dias, essa música. Que voz maravilhosa deste cantor, que voz linda, e a interpretação dele também é maravilhosa. Então o link está na descrição do programa, porque infelizmente eu não posso colocar aqui por questões de direitos autorais, tá? Então vamos falar da poesia da professora e poetisa Marlene Vieira Pérez. Chama-se Evolução. Como é um mini conto, ou nem te conto, como ela diz, eu publicarei estas partes por vários programas, porque ela é longa, tá? Então, Evolução vem a primeira e a segunda parte, tá? Então vou falar. Presente. Mais uma vez jogada na rua como um caroço de abacate, a polpa lá em casa passada no liquidificador Valita, completamente despedida na superfície. Completamente despida na superfície. Era de abrir o chão.
meros reflexos das mãos e das pernas. Aí a outra parte vem, balanço, latejos, contrações, rebentos, lances da semente, matéria esparsa, película em retalhos, arranjo, colagem, capa ilustrada, trama no arame farpado, avental estampado de slides. E na próxima semana eu continuo com o restante da evolução. Deve terminar muito bem. Tá? E agora nós vamos para a nossa agenda cultural, agenda de março de 2023, de Clóvis Ribeiro. Ele tem entrevistas às terças e quintas, das 12 às 13, e o contato para a agenda dele é 992025160. Ele é diretor de programação e apresentador da Rádio Cidadã FM. E uma das na agenda dele é que dia 14 eu estarei lá ao vivo entrevistando ele no programa, do qual vai sair depois no meu programa também, tá? Na agenda, no dia 25/3, é que às vezes eu não enxergo, tá? Então aí eu tenho que forçar aqui meu olho. No dia 25/3 é sábado, às 14h30, nós temos o encontro ambiental, água, do início ao presente. A introdução é de Gilberto Natalini, médico e ambientalista. A abertura é de Henrique Sebastião France, presidente da APS, e John Emílio Tatum, professor de saneamento ambiental da FAAP, coordenador do Movimento Nacional de ODS em São Paulo. Tá? Isso vai acontecer na Igreja Bom Jesus do Cangaíba, no Salão Paroquial, Avenida Cangaíba, altura do número 2400. Vai ser transmissão ao vivo no Facebook. Então, vocês entrem em contato, o Instagram é @GilbertoNatalineSP, ok? E hoje nós encerramos a nossa programação. Eu espero que vocês gostem do programa e deem um joinha lá, inscreva-se, quem não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe e tenham todos um final de semana iluminado.